Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar a respeito do leucograma e a gente vai falar uma das principais alterações do leucograma. Então, como a gente já havia abordado em outras aulas, o hemograma ele é um exame completo, ele é repartido para a gente avaliar as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Então, o leucograma ele vai estar relacionado às células brancas. Então, a gente vai fazer uma avaliação a respeito dos leucócitos, que é a denominação dos glóbulos brancos. E nessa determinação, a gente vai avaliar tanto a quantificação quanto algumas variáveis morfológicas. Então, para esse tipo de exame ou para essa complexidade que é o leucograma, as alterações de importância clínica elas variam desde as informações quantitativas às informações qualitativas e principalmente voltadas ao aumento ou à diminuição de alguma célula em específico. Então, todas essas alterações, elas vão indicar algumas patologias no nosso organismo. Então, eu ilustrei aqui para vocês algumas situações. Então, o aumento dessa contagem está relacionado a um processo de leucocitose. Então, significa que eu aumentei a quantidade de leucócitos no sangue periférico. E se ocorrer a diminuição, a gente vai denominar de leucopenia. Então, significa que eu reduzi aquela quantidade de células específicas na nossa corrente sanguínea. Então, para o aumento de algumas células, a gente vai ter o prefixo filia, que significa aumento, e penia, que significa diminuição. Dentro do leucograma, a gente vai encontrar as células, ou seja, a linhagem celular dos glóbulos brancos, que podem estar incluso desde células imaturas às células extremamente maduras, e isso vai envolver tanto um quantitativo qualitativo quanto um quantitativo absoluto. Quando eu falo de um número qualitativo, ou seja, algo que é relativo, eu vou estar avaliando a porcentagem que existe daquela célula naquela contagem global. Já o valor absoluto, ele vai me dar um número expressivo de aproximadamente a quantidade dessas células. Então, nessa parte do leucograma, a gente vai juntar tanto as informações qualitativas quanto as informações quantitativas. Então, a gente acaba chegando na seguinte hipótese: qual deve ser o melhor valor para a gente observar a expressão do diagnóstico que o médico necessita? Eu vou me basear por um valor qualitativo ou eu vou me basear por um valor quantitativo? Então, a gente vai precisar, primeiramente, entender o que é esse número qualitativo e o que é esse número quantitativo. Quando a gente pensa no número qualitativo, ele é uma expressão de composição centesimal. Ele expressa para mim a quantidade relativa que existe daquela população. Por exemplo, há 50% das células globais dos leucócitos, elas estão
apresentando neutrófilos, ou seja, de toda aquela contagem global, resumidamente, existe 50% da população sendo representada pelos neutrófilos. Então, isso é um número qualitativo, ele não me expressa a quantidade específica, ou seja, um valor absoluto para me determinar uma hipótese. Eu sei que há presença de 50% de células dos neutrófilos relacionadas à quantidade global de leucócitos. Agora, quando eu falo que há 19 mil neutrófilos, eu estou me referindo a um número absoluto, ou seja, eu cheguei numa quantidade exata de quantos neutrófilos eu tenho. Então, quando a gente pensa na expressão diagnóstica, o valor absoluto ele traz um peso maior. Por que ele traz esse peso maior? Porque ele acaba sendo importante para a expressão daquele diagnóstico. Então vamos dar uma olhadinha nesse leucograma que a gente tem aqui. Então, ó, só de cara a gente já consegue pegar uma informação extremamente bacana. Ele me fala que há 59.190 células brancas, ou seja, há essa quantidade de leucócitos. Então, esse número absoluto, ele vai me permitir avaliar aqueles processos que a gente falou. Se eu tenho um aumento, se eu tenho uma diminuição ou se eu estou na referência. Então, por exemplo, se eu comparar que eu tenho 59.190 leucócitos e o meu basal é de 4.000 a 10.000, então significa que eu ultrapassei o meu valor basal. Então, significa que esse valor está aumentado. Então, essa expressão diagnóstica através desse número absoluto, ela me expressa de uma forma melhor. Então, o que a gente precisa entender é que há uma relação entre os valores de referência e as faixas etárias, da mesma forma que há referências entre os diferentes sexos, entre o sexo masculino e o sexo feminino. Então a gente precisa entender que há uma relação dessa magnitude. Então a gente precisa entender que vai acontecer referências completamente diferentes quando eu avalio uma criança, quando eu avalio um adulto, quando eu avalio um idoso, ou quando eu avalio uma pessoa do sexo masculino, ou quando eu avalio uma pessoa do sexo feminino. Então, agora a gente pode se questionar sobre essa variação. Então, o que vai acontecer? A variação dos leucócitos ela acontece a cada 10 ou a cada 12 horas. Isso vai acontecer em função de que alguns indivíduos eles vão ter uma renovação dessas células. Então, se há uma variação significativa, então isso significa que eu posso procurar a origem ou a evolução ou tratamento de uma doença. Então, o que eu preciso avaliar primeiramente no leucograma? Eu preciso avaliar a questão do quê? Do aumento ou da diminuição. Então, o aumento vai me significar algo e a diminuição ela também me significa algo. Então, eu preciso entender o que está acontecendo nesse aumento ou nessa diminuição. Então, o primeiro ponto que a gente tem significa ou está relacionado ao aumento, ou seja, todo o processo de aumento da
quantidade de leucócitos em relação ao valor basal, significa que essa pessoa ela está passando por algum tipo de processo e esse processo está fazendo um aumento. Então, eu acabo chamando esse processo do aumento dos leucócitos de leucocitose. Isso vai estar muito referenciado a possível infecção, pode ser bacteriana, pode ser uma infecção viral, pode ser uma infecção parasitária. Então, esse aumento no valor basal dos leucócitos vai submeter a um processo que, em algumas situações, ele pode estar relacionado a processos infecciosos. Já quando eu penso no processo de leucopenia, eu já estou pensando que está acontecendo uma diminuição. E isso pode estar relacionado principalmente a uma insuficiência da medula de produzir essas células extremamente importantes. E aí, isso pode estar relacionado a esse mau funcionamento ou a outros fatores que eu vou precisar estar investigando. Então, a leucocitose vai estar relacionada com o aumento e a leucopenia vai estar relacionada com a diminuição. Então, quando eu tenho esse aumento ou quando eu tenho essa diminuição, eu preciso avaliar qual celularidade está sendo aumentada ou qual celularidade está sendo diminuída. Quando eu penso, por exemplo, num processo de aumento dos neutrófilos, eu estou dizendo que há uma neutrofilia. Essa neutrofilia, ela geralmente vai estar o quê? Vai estar relacionada ao aumento dessa população. Então, eu tenho algumas hipóteses, como, por exemplo, infecções, inflamações, neoplasias, que são cânceres, ou a utilização de algumas drogas. Então, esse processo de neutrofilia, ele vai me indicar algo que vai ser relacionado a uma possível diagnose para tal doença ou para fechar, por exemplo, uma anamnese clínica que o médico fez no consultório dele. Porém, para que eu consiga avaliar essa neutrofilia, eu preciso avaliar o que a gente chama geralmente de desvio à esquerda, ou seja, um escalonamento. O que isso significa? Além de eu me basear pelo valor que aumentou sobre os neutrófilos, a gente está falando da neutrofilia, eu posso também ter alguns processos de desvio de maturação dessa célula, ou seja, elas estão sendo muito produzidas rapidamente e não estão passando por um processo de amadurecimento. Isso significa que o quê? Que a célula que dá origem aos neutrófilos, ela está aparecendo no nosso sangue periférico. Então, isso pode estar relacionado a algum tipo de situação, como por exemplo uma infecção, que ela está muito generalizada e o nosso organismo ele não está conseguindo combater essa infecção. E aí o que vai acontecer? A medula vai começar a produzir de uma forma extremamente rápida essa celularidade e ela não vai chegar ao processo maturativo, que é o neutrófilo segmentado. Então, a gente vai acompanhar, em algumas situações, a formação, por exemplo, de bastões ou a formação de qualquer outra celularidade mais jovem do que o neutrófilo segmentado na nossa corrente sanguínea. Então, a gente começa a perceber que o quê? Quanto maior o desvio à esquerda, mais grave é o processo que aquele paciente está passando. E isso pode estar relacionado principalmente a uma infecção, mas não somente a uma infecção. A gente viu que há outras hipóteses de elevação dos neutrófilos.
Já quando eu tenho a redução dos neutrófilos, isso pode estar relacionado principalmente a uma falha lá de produção na minha medula óssea. Pode estar acontecendo alguma coisa que essa célula está sendo destruída com muita facilidade. Algumas condições que isso pode acontecer é doenças fisiológicas, exercício físico, gravidez, recém-nascido. Então, isso pode acontecer de uma forma que a gente tenha um impacto negativo no aumento da destruição desse tipo celular. Quando eu falo dessa neutropenia, significa que os neutrófilos eles estão fazendo o quê? Eles estão abaixando o seu valor basal, ou seja, eles estão em deficiência. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a pessoa ela não está produzindo de forma significativa quantidades específicas de neutrófilos. Isso pode acontecer quando acontecer uma virose, um tratamento secundário à quimioterapia, algumas infecções bacterianas graves ou um bloqueio maturativo da medula óssea, como por exemplo uma neoplasia. Já outra celularidade que traz um aspecto muito importante para nós são os eosinófilos. Então a gente tem um processo de aumento e um processo de diminuição. Então, para o aumento, a gente vai dar um nome de eosinofilia, ou seja, há um aumento de eosinófilos na nossa corrente sanguínea. Isso pode estar relacionado ao quê? A alguma parasitose, a uma doença alérgica, uma hipersensibilidade medicamentosa ou uma neoplasia. Porém, quando há diminuição dessa celularidade sanguínea, a gente vai dar o nome para ela de eosinopenia. Significa que é uma alteração inespecífica que pode estar relacionado a inflamações agudas ou a infecções. Então a gente precisa muito entender se é um aumento ou se é uma diminuição. Já outro caso muito importante que a gente não vai ver a redução é no caso dos basófilos, ou seja, essas são células que a gente quase não encontra no nosso sangue periférico. Mas caso a gente encontre essas células do nosso sangue periférico, ela vai estar associada a um aumento que a gente chama de basofilia. Então, nesse processo de basofilia, eu vou ter um estado alérgico grave ou uma doença inflamatória ou uma neoplasia. Já no caso dos monócitos, eu posso ter uma monocitose ou eu posso ter uma monocitopenia, ou seja, um aumento ou uma redução. Quando eu tenho um aumento dessa quantidade de monócitos no sangue periférico, pode estar associado a que tipo de doenças? Por exemplo, pós-quimioterapia, algumas condições inflamatórias crônicas, tuberculose ou neoplasias. Já quando eu tenho uma redução, eu posso estar tendo uma tricoleucemia. Isso pode acontecer em função do uso de corticoides ou uma aplasia medular. Então, olha para vocês verem, em relação às diferentes celularidades que a gente foi acompanhando, a gente percebeu que o quê? Existe uma relação entre o aumento e a diminuição, e isso está associado a um caso diagnóstico específico. Já em relação aos linfócitos, a gente vai ter o que a gente chama de linfocitose, que significa aumento,
e linfocitopenia, que significa redução. Quando eu tenho uma linfocitose, pode estar associada, primeiramente, às infecções virais, porque a gente sabe que esse tipo de celularidade, que são os linfócitos, eles nos defendem de infecções virais. No caso, pode acontecer de uma infecção bacteriana, tipo coqueluche, ou algum distúrbio linfoproliferativo, como se fosse uma neoplasia. Já em relação à queda desses linfócitos, a gente pode ter uma infecção aguda. Essa mesma infecção aguda, só que causada por HIV, que é a síndrome da imunodeficiência, e alguns tipos de linfomas. Então, alunos, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a celularidade relacionada aos leucócitos e a importância do aumento e a importância da diminuição de cada uma dessas celularidades sanguíneas.